casa aqui. Ele disse, eu vou estar e, pastor, podemos colocar algumas colunas, alguns speakers outside, fora e podemos ter mais gente. E eu disse, ok, tu podes fazer isso e nós vamos colocar juntos. Ele concordou, eu fui ontem lá na sua casa, ele abriu a porta, nós tivemos um bom tempo de conversa, marcamos o nosso primeiro ensaio nessa quarta-feira e ele tem desejo também de chegar. Ele disse, eu vou convidar a minha mãe também para chegar. Deus trabalha de forma que nós não podemos entender. Falando com a nossa irmã Rosana ontem, eu voltei para ela. Falando com ela, eu disse, irmã, nós podemos fazer muito nessa área. E ela me disse, pastor, seria bom não somente na quarta-feira, mas se o pastor pudesse chegar ao sábado, talvez às 6 horas, nós temos muita gente nessa redondeza. E realmente nós podemos fazer mais um culto. Eu disse para ela, eu virei uma porta de oportunidade. Irmãos, eu peço que os irmãos estejam orando. Eu cheguei em casa falando com Elizabeth, eu disse, eu estou sentindo o pastor, não é apenas o pastor que fica na igreja, mas que chega para falar aos outros que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Orem a favor desse ministério. Orem para que Deus possa abrir uma grande porta. E quem sabe esse vai ser o desafio da Igreja Internacional. Irmos de projeto a projeto, levando a palavra do Senhor. E eu estou realmente muito animado, porque profundamente eu sinto que isso é de Deus. Amém. E Deus tem uma grande obra para ser feita nessa localidade. Orem, alguns estarão chegando no culto em inglês e nós pedimos que seja um tempo de bênção. Orem também para no dia 24 desse mês. Nós não vamos ter o culto às 9, vamos ter apenas um culto. Vai ser o culto de toda a igreja, às 10 horas. Logo de seguida teremos um cookout aqui ao lado da igreja e nós estaremos convidando outras pessoas. Vamos orar para que o tempo seja de muita bênção, para que Deus possa visitar, para que Deus abençoe esse novo ministério que nós temos com as nossas irmãs. Nós somos Esther, para que Deus use. Haverá esse acampa dentro. Nós temos 2 irmãs que estarão chegando para trazer uma palavra de desafio. Minha esposa Elizabeth, também a doutora Odete Pinheiro, estarão chegando nesse acampa dentro. E nós temos irmãos mesmo do serviço em inglês que querem chegar para que, ouvindo a palavra, também sejam desafiados. Oremos. Pai, é bom podermos chegar à Tua casa. É bom podermos louvar o Teu santo e bendito nome. É com alegria no coração, Pai, que chegamos para juntos exaltarmos o Teu nome, mas também para Te dizer, ó Deus, que somos gratos. Gratos, ó Deus, porque nós temos visto o Teu mover. Amém. Uma porta, ó Deus, tem sido aberta, Senhor, nesse lugar onde muitos carecem do Evangelho. E, ó Deus, foi com alegria de ver os que chegaram, crianças, adultos, desejosos de ouvir a Tua palavra. Mas, ó Deus, por outros que querem também participar. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos tens chamado não somente para adorarmos, Senhor, na igreja, mas também aproveitarmos oportunidades que se nos apresentam fora, para que, pregando a Tua palavra, muitos venham ao conhecimento de Jesus Cristo. Usa-nos, ó Deus, da maneira que Te agrada. Trabalha e abençoe, ó Deus, cada ministério que tem sido feito, que tem, ó Deus, avançado nesses dias nessa igreja, para a glória do Teu santo nome. Próxima semana, ó Deus, com o encontro, mais uma vez, a reunião de casais, Senhor, nós pedimos que todos os casais que estarão chegando possam ser ricamente abençoados, Senhor. Amém. Nós antevemos, ó Deus, esse encontro de toda a igreja, num culto, ó Deus, conjunto, mas também depois de um tempo de estarmos juntos para recriação. Mas Te pedimos que tudo seja para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Oramos, ó Deus, a favor do Ministério Vida em Cabo Verde. Pensamos no nosso irmão Zezé e na Vanessa ali,
Pedimos que cuidas desses irmãos. Amém. Oramos, ó Deus, pedindo também o teu cuidado sobre os nossos entes queridos. Continuamos a orar a favor da Alexandra, a filha da nossa irmã Puca, ó Deus, Amém. pedindo o teu toque de cura, porque tu és o Deus do impossível. Ó Deus, oramos pelos enlutados, pedindo o consolo do alto. Amém. Pedimos, ó Deus, que como igreja possamos continuar a fazer a tua vontade, a exaltar Cristo, sim, somente a Cristo, que Ele possa ter primazia no nosso coração, que as coisas que nós pretendermos fazer seja para a glória do seu santo e bendito nome. Oramos a favor do teu povo, Senhor, que se congrega nesta igreja. Mas, ó Deus, nós sabemos que mais do que chegarmos para congregar, para prestar culto ao Deus, Criador dos céus e da terra, que se manifesta no nosso meio, através do seu Filho, e cujo seu Santo Espírito também sentimos a sua presença, nós te pedimos, Pai, que tu possas nos ajudar a poder fazer muito mais. Amém. Uma alma no nosso peito possamos colocar. Amém, Senhor. Usa-me, ó Deus, naquela localidade. Amém. Eu tenho sido abençoado por saber que a igreja está orando. Nós temos enviado, ó Deus, mensagens para que a igreja ore. E acreditamos, ó Deus, que tu tens grandes bênçãos para a tua igreja. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, que nesse próximo encontro, mais do que 20, podemos ter 50 pessoas chegando. Amém, Senhor. 50 pessoas ouvindo a tua palavra. Amém, Senhor. Nós possamos, ó Deus, sentir o teu Santo Espírito movendo de uma forma especial, para que quando a tua palavra for pregada, também vidas sejam transformadas, pessoas possam dizer sim a Jesus. Usa-me, Pai. Usa, ó Deus, aquele grupo de senhoras. Usa Lourdes, Amém. a dona Dalila, ó Deus, também que tem chegado, a dona Antonita, ó Deus, a Versana. Usa, ó Deus, esse grupo de irmãos que disseram sim e que tem estado ali para apoiar. Também a nossa irmã Paula Ramos, Senhor. Nós oramos a favor de cada criança que ouviu a tua palavra, mas também por cada adulto. Oramos, ó Deus, também de uma forma especial a favor do Jorge, do Jorge. Amém. Eu oro, ó Deus, pedindo que também tu possas abençoá-lo. E quem sabe, ó Deus, ele venha a ser um grande instrumento de bênção, usando também nessa igreja, Amém. para louvar o teu santo e bendito nome. Mas eu oro, ó Deus, a favor da Verônica. Eu oro, ó Deus, a favor do Ramon. Eu oro, ó Deus, a favor da Miriam. Eu oro, ó Deus, a favor do Nick. Eu oro do Rick. Eu oro, ó Deus, a favor da Nuca. Ó Deus, eu peço que todos quantos chegaram, ó Deus, possam sentir, ó Deus, que há algo especial que o Senhor está fazendo na vida deles. Faça uma grande obra e nós te pedimos, ó Deus, que essa obra possa concluir com batismos, pessoas tornando-se membros da igreja e a igreja do Senhor se expandindo aqui em New Bedford. E em tudo, ó Deus, toda honra e toda glória serão dados a Ti. Eu oro, ó Deus, a favor também do Teu servo, pastor Orlando. Eu peço, ó Deus, que Tu possas ajudá-lo nesses dias, ó Deus, preparando o orfeão. Mais de 70 pessoas, ó Deus, para esse evento da Assembleia. Ó Deus, que onde quer que estivermos, aqui nos Estados Unidos, a Tua igreja em Cabo Verde, no Brasil, ó Deus, em outras partes do mundo, Pai, a Tua palavra pregada possa tocar corações. Faça-nos, ó Deus, a despeito da distância que nos separa, em Cristo. Ó Deus, juntos para podermos proclamar Cristo. Ajuda a Tua igreja. Lembra dos nossos juniores, da escola dominical, tudo, ó Deus, que é feito na Tua igreja, possa redundar em vidas transformadas e o Teu nome é glorificado. Continua conosco, Pai. Nós pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A palavra de Deus é fiel Amém. e ela não falha. E assim nós vamos continuando, porque mesmo olhando para as situações aqui, nós podemos ver que o povo está faminto. E há dias falando com um jovem que foi lá em casa tomar a encomenda para pôr no barco e levar para Cabo Verde. E eu mandei ali um bidão para a igreja da Chada. E eu disse para ele, ele disse, você está mandando o bidão para a igreja da Chada?
Eu sim. Ele falou para mim, disse, eu ia à igreja da Chada e depois passei para a igreja de Palmarejo, estou aqui, mas até ainda não. Eu falei para ele, olha, nós temos a igreja ali em Plaza Street, já dei o endereço e tudo. Ele disse, eu vou chegar lá, donazinha, porque nós precisamos também de ir à igreja, não somente trabalhar, mas da igreja. Não vamos perder a oportunidade. E ele ofereceu tanta coisa. Ele disse, quando a senhora quer mandar alguma coisa para a igreja, não precisa nem colocar no bidão. É só dar-me, eu vou colocar ali e já vai de graça. A senhora não precisa pagar nada. E eu vi que há oportunidades que se abrem. E às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. E a obra do Senhor não pode parar. Não para mesmo. E o desejo do meu coração, e sempre quando... eu já falei isso quantas vezes, que eu oro e sonhando e vendo essa igreja cheia. Não somente no culto de inglês, mas também aqui em português. Somos uma igreja, mas queremos também trazer lá do norte, do sul, do oeste, aqui nos Estados Unidos. Temos pessoas, temos cabo-verdianos que precisam ouvir da palavra do Senhor. Não vamos ficar calados, porque se ficarmos calados, a Bíblia diz que as pedras vão falar, e nós não queremos isso, nós queremos falar. Eu sempre que tenho oportunidade já estou falando. Então vamos falar, não vamos ficar como aquele jovem que foi para a tropa, levou a sua Bíblia, mas nunca leu e nem apresentou. Só quando ele regressava, que procurava as coisas e encontraram a Bíblia. Então vamos falar de Deus, porque a palavra do nosso Deus é fiel e ela nunca volta vazia. Então vamos acreditar nisso e continuarmos. Ajuda-nos a confiar a cada dia. Amém. E entregar as nossas vidas para que o Senhor possa fazer a tua obra, Senhor. Amém. Nós acreditamos, estamos confiantes de que os ministérios levantados nessa igreja possa fazer com que o teu Espírito Santo move e traz
bênçãos e traz pessoas para conhecer o teu grande amor. Ajuda-nos e guarda-nos. Continua conosco, abençoando o teu servo na pregação da tua palavra. E que ela também não volta vazia, mas faz o efeito e faz também com que o Espírito Santo nos ajude a continuar a viver no teu caminho, a obedecer, para que possamos para que possamos ganhar muitos frutos desta tua palavra. Oramos e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e continuar usando a sua igreja e que a palavra pregada não volte vazia e que Deus possa nos dar esse desejo de podermos proclamar a boa nova de que Jesus Cristo salva, cura, liberta. E a pessoa em Cristo é nova criatura. Eu estou agora desafiando a nossa irmã Donazinha aqui do púlpito para que juntos possamos pôr no nosso coração, mais do que convidar essa pessoa, poder visitá-la e ganhá-la para Cristo. Eu estou mostrando-me disponível para também, tendo contacto, poder visitá-la. E como eu vos disse, meus amados irmãos, é tempo de trabalhar. Alguns diziam antigamente, dormir cá tem. Eu não acredito nesse pensamento, porque nós precisamos dormir para pensar corretamente, mas nós precisamos aproveitar toda a oportunidade que se nos apresenta para podermos pregar a boa nova de Cristo. Orem e que todos nós possamos nos envolver. Eu gostaria também de pedir-vos que, em relação a esse tempo que nós estamos tendo nesse novo ministério, que é de alcançarmos outros para Cristo, eu gostaria de desafiar os nossos irmãos para que também Deus possa pedir aos irmãos que orem para que Deus possa ajudar-nos a ter um grupo de juniores nessas localidades. Não somente o pastor chegando para trazer a palavra, mas também ter irmãos disponíveis para estarem ali também para falarem com as crianças na comunidade. Deus é fiel e Ele tem bênçãos para a sua igreja. Fiquemos de pé para considerarmos a palavra do Senhor nesta manhã, no livro de Atos, capítulo 17, os versos 16 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam o que deseja comunicar esse tagarela. Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outros assuntos senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos.
pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supra todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus toda a raça humana, as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu, para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de facto não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porque dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que há de julgar os mortos com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quando a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocharam, outros creem. Entretanto, uns debocham e outros creem. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias e outros ainda exclamavam sobre esse assunto: te daremos ouvido numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Paulo fez tendas e prega Jesus. Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu ia começar com a outra passagem, mas realmente vai até Damaris com eles e algumas outras pessoas. Realmente nos dias do apóstolo Paulo, Atenas era considerada a capital ou a sede mundial da cultura e da filosofia grega. E ao mesmo tempo era o ponto central onde parece que a superstição ou a idolatria tinha tomado conta. É nesse ambiente que Paulo está, enquanto ele esperava dois dos seus amigos que haveriam de o encontrar naquela cidade. A palavra de Deus nos diz que ele decide conhecer a cidade e andando ali, ele vê-se cercado por templos, altares, estátuas e muitas pessoas que eram consideradas idólatras porque adoravam mais do que um Deus. Alguns começaram a ter a oportunidade de ouvir Paulo falar sobre a fé em Jesus Cristo. Paulo aproveitou essa oportunidade de falar de Cristo. E nesses dias, meus amados irmãos, eu tenho sentido no meu coração que esse deve ser o meu maior motivo de poder, em todas as oportunidades, falar de Cristo.
Falar que Cristo salva, falar que Cristo liberta, falar que a pessoa que se aproxima de Cristo e que o aceita torna-se uma nova criatura. Paulo era um missionário que procurava ver em todas as circunstâncias uma oportunidade de alcançar uma alma. Por quê? Porque nós vemos na palavra do Senhor que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus Cristo veio e Ele nos deixa entender que uma alma, Ele conta aquela história daquele pastor que deixa no seu aprisco as 99 ovelhas e ele sai para que ele pudesse ter o contato ele pudesse buscar, aliás, aquela ovelha que não tinha regressado ao aprisco, aquela ovelha que ficara perdido na noite. Sim, meus amados irmãos, muitos estão perdidos na noite, nas trevas do pecado. E a pergunta que se impõe é: quem chegará para falar-lhes da maravilhosa luz de Jesus Cristo? Oh, mandai a gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Alguém cantava muitos anos atrás. Paulo sabia que essa era a sua responsabilidade. Depois de que a luz do Evangelho, dele ter o encontro com a pessoa de Jesus, na estrada de Damasco, e ele ouvir: eu sou Jesus a quem persegues. A palavra de Deus nos diz que aquele homem tornou-se agora um novo missionário. Antes, a sua missão como missionário, ele tinha colocado no seu coração que ele haveria de perseguir os cristãos. Ele haveria de levá-los a julgamento. E, se possível, como tinha acontecido com Estevão, ele estaria ali para assistir à execução dos cristãos. Mas agora, meus amados irmãos, depois desse encontro com Cristo ressurreto, a sua mensagem muda-se completamente. Agora ele quer anunciar Cristo. Agora ele é um missionário que quer falar de Cristo. E ali em Atenas, ele anda e ele começa a falar com algumas pessoas que se encontravam naquele lugar. Muitos ouviram a mensagem de Paulo. Muitos realmente ficaram mais interessados em querer saber com maior pormenor o que Paulo realmente estava a falar. Alguns o desprezavam, mas outros estavam desejosos, meus amados irmãos, de ouvir o que Paulo tinha a dizer. E eles o levaram para o Areópago. Esse lugar chamado de Areópago é conhecido por ser um lugar onde as pessoas que tinham grandes conhecimentos chegavam para discursar. E também muitos debates foram ali realizados. E também ali se localizava o Tribunal da Justiça, mais precisamente na colina do Areópago. Os magistrados sentavam-se ao ar livre, em assentos cavados nas rochas, e ali eles ouviam o que as pessoas tinham a dizer. Foi neste lugar que Paulo foi. E Paulo é movido da sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que quem tem falta de sabedoria, busque ou peça a Deus que o dá deliberadamente. Ele realmente vai para esse lugar e ele começa a anunciar Jesus. A mensagem de Paulo, a mensagem que Paulo tem no seu coração, é de dizer a todos quantos estavam ali presentes, de que salvação somente é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Mas Paulo, a palavra de Deus nos diz que ele se levanta no Areópago.
E ele procura um meio de, sem ofender aos presentes, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Isso é sabedoria. Ele diz: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Ele não lhes diz: vocês são idólatras. Ele não lhes diz: vocês precisam mudar a vossa posição. Ele diz: não, vocês são muitíssimo religiosos. Ele agora procura algo que ele pudesse estabelecer uma ligação com essas pessoas. O que é que eu posso dizer que vai cativar essas pessoas? Ele disse: porque caminhando eu vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eu vejo que sois religiosos. Há muitos altares, mas há um altar. Há alguma coisa que faz com que nós tenhamos algo em comum. Porque vocês estão dizendo e estão adorando também. Têm pensado que há um Deus que talvez vocês esqueceram, ou por não saberem, realmente esqueceram de adorar. E por isso criaram esse altar ao Deus desconhecido. E ele volta para eles. Ele disse: esse é o Deus que eu quero vos anunciar. Esse é o Deus que eu quero vos anunciar. E ele fala do Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou o universo. Ele fala de um Deus que não habita em templos, nem em habitações feitas por mãos humanas. Mas ele também nos diz que esse Deus está perto de todos nós. Ele dá-nos o fôlego da vida. Ele supra as nossas necessidades. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Ele é o Deus que se preocupa conosco. Ele é o Deus que se preocupa com a nossa vida. Ele é o Deus que não leva em conta realmente a nossa ignorância. Ele é o Deus que se faz presente na nossa vida. O salmista fala desse Deus que cuida de todos nós. Ele nos diz: dos céus, Deus contempla os filhos dos homens. Dos céus, Ele nos vê. Mas a palavra do Senhor também nos apresenta esse Deus que não somente está nos céus, mas que vem para bem perto de nós, para nos deixar entender, meus amados irmãos, e os que nos ouvem nesta manhã, que Ele procura todas as oportunidades para que nós possamos abrir o nosso coração para Ele. O salmista nos diz: tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O salmista está nos dizendo que esse Deus que criou o universo, que Paulo agora fala com os presentes no aerópago, está perto de nós. E ele diz, vocês podem sentir, e se num toque de fé, podem estender a vossa mão e podem tocá-lo. Ele é o Deus que se faz presente, meus amados irmãos. Podemos tocá-lo com uma palavra de confiança e de fé. Senhor, ouve-me, ajuda-me.
A palavra do Senhor nos diz, se nós clamarmos a Ele nos ouvirá. E nós estamos aqui por causa das suas misericórdias. E nós encontramos Jeremias dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Paulo está no aerópago dizendo a essas pessoas, o Deus que criou o universo é o Deus que também está perto do seu povo. É o Deus que quer ter intimidade, comunhão com o seu povo. É o Deus que se preocupa. É o Deus que nos ama. É o Deus que nos atrai. A palavra de Deus nos diz, quando Israel era menino, eu o chamei. E do Egito, eu chamei meu filho. E ele se afastava, mas eu o atraí com cordas de amor e com laços de misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados irmãos. É o Deus que nós proclamamos. Esse Deus que nós encontramos Paulo pregando, falando do Deus que está perto, o Deus que quer o melhor do seu povo. Ele diz em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Interessante que ele começa a falar do Deus Criador dos céus e da terra, que os atenienses conheciam. Esse Deus que muitos realmente sabem que o mundo não surgiu por acaso. Havia algo que todos poderiam concordar. Mas agora ele disse, esse Deus não pode ser feito imagens. Vocês estão criando imagens para tentar esculpir Deus. Isso é impossível. Ele consegue o ponto de conexão para que todos pudessem entender. Há um Deus criador dos céus e da terra. Ele habita em templos. E ele precisa ser adorado por corações que reconhecem que ele é criador. Mas ele não pode ser adorado através de imagens. E Paulo deixa isso claro. Ele diz, o que vocês estão fazendo é errado. E ele diz, mas Deus não quer que tenhais em conta os dias, os tempos da ignorância. E ele anuncia Jesus Cristo. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora Paulo está dizendo, não coloquem os olhos nos ídolos. Coloquem os olhos naquele que ressuscitou dos mortos. Coloquem os vossos olhos em Jesus. E João, falando sobre a pessoa de Jesus, ele nos deixa entender o porquê que a nossa fé deve ser firmada somente em Cristo. Somente em Cristo. João nos diz no primeiro livro, na sua epístola, 1 João capítulo 5, verso 20, essas palavras. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, por isso depois estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é um grande versículo para aqueles que não acreditam na divindade de Jesus. João diz-nos, estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E João continua dizendo, ele, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele fala então, Paulo apresenta Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos proclamar Jesus Cristo. Falar sobre Jesus, não sobre a igreja. Falando aquele grupo de pessoas, nós usamos a mensagem de Zaqueu. Dona Dalila sugeriu para que nós cantássemos aquele coro. Não estava no programa, mas eu cantei, mas depois eu preguei essa mensagem de Zaqueu. Não é?
que veio e aceitou Jesus, a sua vida foi transformada. Quando a mensagem de Cristo é proclamada, as pessoas chegarão e ouvirão de Jesus e aceitarão Jesus. Quando o nome de Cristo for exaltado, todos serão atraídos a Ele, porque Ele disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Foi a mensagem que Paulo pregou no Areópago. Ele fala de Jesus que veio, que morreu, mas também que ressuscitou. Muitos, ouvindo a mensagem, começaram a dizer que para eles a mensagem não fazia sentido. Mas a palavra de Deus nos diz que alguns creram. Alguns. Meus amados irmãos, a mensagem precisa ser pregada. É do Espírito Santo a responsabilidade de convencer as pessoas da necessidade de aceitarem Cristo. Talvez aquelas 2 pessoas que nós lemos nas Sagradas Escrituras que aceitaram Cristo tiveram um papel importante para que a mensagem pudesse continuar a ser estendida. Dionísio e Damaris. Talvez foram pessoas usadas para que a mensagem pudesse ser perpetuada. Oremos, meus amados irmãos, para que nesses dias que a palavra será pregada, nesse novo ponto de pregação, se eu posso usar a expressão, almas sejam alcançadas para Cristo, mas que essas pessoas possam buscar outros. Não é? Eu falando com esse jovem que é músico, ele me disse ontem: pastor, eu já chamei a minha mãe. Eu pedi para ela estar aqui na próxima quinta-feira. Eu pedi. Deus tem os seus caminhos, mas nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Eu peço aos meus amados irmãos, a igreja do Senhor, que esteja orando. É o dia que nós temos os ensaios aqui na igreja. Eu sei que muitos de vós que fazem parte do grupo de louvor não vão poder chegar. Mas enquanto estiverem aqui no santuário, orem, ó Deus, que a tua palavra possa tocar um coração. Orem a favor das crianças, que essas crianças também possam aceitar Cristo. E para que Deus possa dar sabedoria ao pastor, para que pregando a palavra possamos ver crescimento. A família que prometeu chegar hoje, Dona Ana Nascimento, tem a responsabilidade de buscá-los. Um casal e o filho. Falando com a senhora, ela me disse: pastor, quando eu vou para a igreja, eu vou para ficar. Eu quero ir. E eu fiquei abençoada. Não somente porque ela ouviu a mensagem, mas também porque havia uma pessoa cujo testemunho demonstra, fala de Cristo, a nossa irmã Lourdes. Ela disse: eu vou. No primeiro dia na casa de Lourdes, o filho não tinha chegado. No segundo dia, os pais não estavam presentes, mas ele estava ali do princípio ao fim. E ontem, quando eu falei com os pais, eu voltei para ele, eu disse: tu vais? Ele disse: eu vou. Mais do que vir à igreja, irmãos, vamos orar para que Deus levante faça uma grande obra. Essa igreja tem uma história bonita, não é? Tem uma história bonita de pessoas que engajaram essa cidade, ficou conhecida pelo impacto dessa igreja na comunidade. Quem sabe como externo, não é? Para um tempo como este, Deus me tem trazido aqui. Oremos para que Deus nos use para um tempo como este, aproveitando as oportunidades para que muitos conheçam a Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa continuar a cuidar da sua igreja e ajudar-nos a fazer o melhor. Meus amados irmãos, nós vamos ter o nosso tempo de escola dominical. Já não é escola dominical, é discipulado internacional. A ênfase que nós estaremos dando nesses dias, e vamos continuar, porque o objetivo é termos o maior número de material de discipulado no encontro
que nós tivemos em Brockton, o pastor Benedito me deu muito material de discipulado da igreja. E eu fiquei extremamente abençoado. Assuntos que são importantes e que nós vamos usar no nosso tempo de discipulado internacional. Não é escola dominical agora, ok? É discipulado internacional. O objetivo é conhecermos a palavra do Senhor e cada discípulo fazendo um outro discípulo. E que Deus possa nos usar e abençoar como igreja. Mas eu quero também deixar os nossos irmãos relembrar, não é deixar saber, porque também está no boletim. Esse é um anúncio muito importante. Nós vamos ter o culto conjunto, culto de família, no dia 24 de julho, às 10 horas, e será seguido de um piquenique de toda a igreja, ok? Vai ser, em princípio, aqui fora. Ainda nós estamos vendo a possibilidade de termos o som lá fora, mas vai ser no dia 24 de dezembro. Mas já estou pensando no Natal. 24 de julho, ok? Aqui fora da igreja. E vamos pedir a Deus que abençoe e que esse tempo conjunto nós também vamos convidar as pessoas que vivem naquela comunidade, na área onde estamos trabalhando, começando esse trabalho evangelístico para que possam chegar. Mas vamos orar para que seja um tempo de muita bênção com toda a igreja. Apenas um culto, não haverá escola dominical. Será apenas um culto que vai começar às 10 horas aqui ao lado da igreja. Lembrar também que nós vamos ter o Ministério para Casais nessa sexta-feira. Nós vamos ter uma exibição de um vídeo e vai ser um tempo também de pipocas, não é? Os casais juntos comendo pipocas e assistindo um programa interessante, apenas por uma hora, vai ser durante o tempo dos juniores. Então podem trazer as vossas crianças, deixem nos juniores e logo vai começar às 6h30, mas vamos procurar ter pelo menos 2 pessoas que poderão cuidar das crianças quando vocês chegarem. E vamos ter esse tempo aqui no nosso salão, no Fellowship Hall. Acreditamos que será um tempo de muita bênção. A angariação de fundos para o acampamento para jovens vai ser no dia 17, às 5 horas da tarde. Vamos chegar a ouvir os nossos jovens e também apoiá-los. Vai haver um tempo de ice cream e vamos apoiá-los, música e gelados, e vamos apoiar para que eles também possam chegar ao Smith Mills Camp. Trabalho de manutenção na igreja vai ser no sábado, 23 de agosto, das 9 às 12. Muito trabalho a ser feito. Nós estaremos enviando uma carta também para a Câmara Municipal. Ontem, aliás, na sexta-feira, eu estava em casa e eu vi que havia um grupo de pessoas que estavam limpando o nosso parking lot. Eu voltei para a Elizabeth e eu perguntei, Elizabeth, quem está fazendo? Ela disse, não sei. Ela disse, talvez seja a cidade, a Câmara. E eu fui perguntar. E havia mais de 10 pessoas, havia um truck, e eles fizeram um bom trabalho no nosso parking lot. E eu fiquei abençoado. Eu disse, nós vamos ter que enviar uma carta para agradecer. E isso demonstra que há um apreço por parte da cidade em relação à igreja do Senhor. Nós somos gratos, mas há muito trabalho que precisa ser feito. E eu vos desafio no sábado, dia 23, às 12 horas, das 9 às 12 para chegarem. Ministério para homens vai ser no dia 30, mas eu quero também, desde já, falar desse retiro de mulheres na igreja. Mulheres que impactam é o tema. Teremos a nossa irmã Elizabeth, que também é presidente de missões, falando, e também a doutora Odete Pinheiro. Vai começar na sexta à noite e vai até o sábado à tarde. Elas vão chegar para dormir também e ter um tempo de convívio. Haverá muito tempo para convívio. Apenas esses 2 temas. É um tempo para toda a igreja poder chegar. Teremos pessoas que poderão apoiar com a tradução, porque já que nós temos irmãos que, mesmo não entendendo a língua, querem chegar para esse tempo de comunhão. Vamos pedir que seja um tempo de bom na presença da família Nazarena Internacional. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando uns pelos outros e para a obra do Senhor. Nós vamos ter logo de seguida o nosso tempo da escola dominical, mas antes vamos ficar de pé para orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua igreja e que Deus possa continuar
com cada um de nós. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra e também pela oportunidade que nós tivemos de adorar o Teu santo nome. Que nós possamos ser adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que a Tua presença continue sobre as nossas vidas, sobre todos quantos juntos conosco, ó Deus, adoram-te nesta manhã. Mesmo em casas, pedimos a Tua bênção sobre eles, mas também sobre o Teu povo que está nesse santuário. Cuida de nós, usa-nos para a glória do Teu santo e bendito nome. E quando quer que nós estivermos, possamos ser instrumentos para que grandes coisas aconteçam, para a glória do Teu santo e bendito nome. Pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. E a igreja diga, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus conosco, e nós estaremos logo de seguida tendo o nosso tempo de escola dominical. Não escola dominical, discipulado internacional. Deus nos abençoe.